Estar em um relacionamento requer disponibilidade, tanto física quanto emocional. Parece fácil, na teoria, porque na prática não é tão simples assim. Por isso, nós convidamos a psicóloga Lilian Batista para falar sobre esse tema, sobre disponibilidade, que é até uma palavrinha que está na moda, né? Mas o que ela significa, assim, na profundidade, no dia a dia? Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin, obrigada. Boa tarde, pessoal de casa. Disponibilidade, né? A gente vive um momento onde a gente quer tudo muito rápido, tudo para ontem e tem que estar tudo disponível para a gente. Se você tem que esperar numa fila por 1 minuto, você já fica angustiado. E aí você encontra uma pessoa que não vai te dar tudo o que você quer, é um pouquinho frustrante. Então, disponibilidade emocional é um assunto que está em alta, as pessoas vêm falando bastante sobre, mas às vezes não entendem bem o que é ou o que isso tem a ver com elas, né? Vamos pegar um exemplo do cotidiano, então, né? Às vezes o casal, né? Ambos trabalham fora e quando chegam em casa, ao invés, né, de curtir aquele momento, cada um no celular, ou um tenta falar, o outro parece que está em outro lugar, é uma forma também de mostrar uma indisponibilidade. Mas não é só isso, né? Não, e às vezes esse pode ser um momento, né, de realmente cheguei do trabalho, eu preciso daquele momento mais no meu cantinho, mais quieto, não consigo estar com você agora, mas é importante que isso seja sinalizado, que isso seja verbalizado para a pessoa que está contigo. Assim ela entende que o problema não é com ela, que é só aquele momento e pode ser criada uma estratégia. Então vamos imaginar que todo dia a gente tem ali cada um 15 minutinhos no seu canto e depois a gente vem, senta, conversa, aí eu me sinto disponível para estar com você. Né? Porque as pessoas têm diferentes formas de resolver as suas questões, né? Por exemplo, tem gente que gosta de falar. Só de falar, botar pra fora, já resolve. Tem pessoas que quando tem alguma questão, se fecham, né? Fecham, total. E geralmente elas namoram. Dá essa combinação, né? Brincadeira, mas acontece muito, né? De ter essa diferença dentro do relacionamento e um não consegue entender o outro. De, poxa, pra mim é muito importante falar, pra mim é muito importante ser ouvido e aí a pessoa tá lá fechada. Quando a gente tem uma situação, problema, a gente teve algum conflito, que vão aparecendo também conforme o relacionamento vai amadurecendo e a gente vai conhecendo a pessoa se fecha, como é que eu vou conseguir lidar com isso? Se eu nem sei o que ela está pensando, o que ela está sentindo, eu não sei se tem a ver comigo, se foi algo que eu fiz. Muitas pessoas acabam se culpando muito e absorvendo totalmente a responsabilidade do relacionamento. Né? Agora, quando isso ganha uma frequência maior, um tempo maior, de repente a pessoa está com um problema profissional, um problema familiar e ela vai se distanciando emocionalmente do companheiro, da companheira. Às vezes, isso é uma estratégia para conseguir lidar com aquela situação. Então, vamos imaginar, né? Estou com um familiar internado no hospital, está me demandando muita energia, estou focado nisso. Estou passando por um período no trabalho muito difícil também, preciso estar lá, trabalhar mais horas, não sei. Estou na reta final da faculdade, essa acontece bastante. Então, estou mais envolvido nisso aqui, mas não quer dizer que eu não goste mais, que eu não queira mais estar junto. Mas, de novo, isso precisa ser comunicado, né? Tanto de quem está passando pelo momento, quanto quem está se sentindo deixado de lado. De, poxa, eu estou te sentindo mais distante, está acontecendo alguma coisa? Vamos conversar sobre isso? E muita gente, às vezes, se aproveita disso, né? Aconteceu algo fora, às vezes, do relacionamento, porque você, né, estava distante, você criou esse espaço. Então, a gente está aprofundando um pouquinho mais, eu queria um pouquinho mais longe, um pouquinho mais fundo nessa questão. Quando uma pessoa, às vezes, solteira, né? Eu quero conhecer alguém, quero me apaixonar, e ela conhece alguém bacana, mas não consegue se envolver. Isso também é uma indisponibilidade? Pode ser, sim, uma indisponibilidade. E a gente fantasia muito, a gente idealiza a pessoa que a gente vai conhecer. E nos primeiros encontros, nas primeiras saídas, às vezes a gente encontra essa pessoa ideal, porque é tudo muito legal, a gente mostra a nossa melhor versão, a pessoa mostra dela. E conforme o relacionamento vai aprofundando, vai se desenvolvendo, a gente precisa mostrar um pouquinho mais também. E aí tem gente que N situações podem gerar essa indisponibilidade emocional. Pode ser pela forma como eu fui criada. Então, na minha família, a gente não falava muito sobre sentimentos, não tinha muito espaço para expressar as minhas opiniões. Fui entendendo que isso não é bem-vindo nos meus relacionamentos. Pode ser que isso seja, né, algo que eu cresci com isso, né? Eu cresci nesse modelo aí de relação, não só com a minha família, mas com todas as pessoas. Pode ser também em função de um relacionamento anterior.
Acontece muito, né? Tinha um relacionamento onde todo assunto gerava uma briga sem fim. Eu falava que me sentia assim, a pessoa não acreditava, não aceitava, ela dizia que eu estava errada. Então, não tem espaço para o meu sentimento, é melhor eu ficar quieto, não falo mesmo. E isso vai bloqueando a gente, né? Então, às vezes até encontro alguém super legal, mas tô com aquela trava, né? Eu não consigo avançar disso. Por mais que eu queira estar com a pessoa, mas eu não consigo me envolver emocionalmente. Algumas pessoas têm consciência disso, né? Se tornam assim, começam uma busca, outras têm uma resistência em admitir. Vou pegar um outro exemplo que também é bastante comum, quando a pessoa diz: o problema não é você, o problema é comigo. Isso também é uma demonstração de indisponibilidade? Sim, tem gente que tem essa percepção, né? Ela já avaliou, já fez uma reflexão da vida dela, já encontrou alguns pontos aí que justifiquem talvez essa indisponibilidade, essa dificuldade de falar de sentimento, de se expor, de se envolver. E aí, de fato, ela entende que ela não consegue avançar naquele momento. Mas essa é uma frase meio clichê e virou piada nos relacionamentos, onde as pessoas não conseguem aceitar como uma desculpa válida, uma justificativa, né? Parece que tô só dando uma desculpa, mas não é verdade. Mas às vezes é fato, né? A pessoa entendeu que aquele é o limite dela, ela não consegue ir além disso. Ok, então o ideal seria aceitar, acreditar que aquilo é uma verdade para outra pessoa, mas quando a outra pessoa acha também que vai conseguir mudar isso, convencê-la do contrário. Como que você enxerga o outro lado, né? Porque, como você falou, normalmente pessoas que têm visões opostas acabam se encontrando, né? Então, um tentando lidar e o outro tentando provar o contrário. O que dizer para essa outra parte? A gente sempre fala na psicologia que não tem regra, assim, né? Não tem uma receita, mas a gente aposta muito no diálogo, né? De cada um entender ali os seus limites e também colocar o que está percebendo no parceiro, na parceira, na pessoa que está se envolvendo naquele momento, né? Então, olha, na minha visão, na minha leitura dessa relação que a gente está construindo, eu venho me esforçando e consegui fazer isso, mas eu percebo que isso aqui é uma dificuldade para você, eu gostaria que você tentasse tal e tal coisa. Então, não tem uma receita, é algo que a gente vai construindo dentro dos limites de cada relacionamento, né? Lília, uma outra questão, muita gente também coloca, não, quando eu estiver formada, quando eu estiver estabilizada profissionalmente, aí eu vou poder me envolver. É um tipo de desculpa ou é algo que também demonstra indisponibilidade? Pode ser os dois, né? A gente tem que avaliar cada caso. Tem pessoas que têm um plano de vida muito determinado, né? Vou fazer isso, depois aquilo, e realmente elas priorizam essas coisas que estão no planejamento para depois se envolver com alguém. Mas é a desculpa perfeita também para eu não me envolver, né? Ou me envolvo superficialmente. Então, posso até ficar com várias pessoas, conheço, mas não vou namorar, não vou me enrolar, né? Me envolver ali de verdade com ninguém, porque N motivos também, né? Posso ter vergonha dos meus sentimentos, posso ter medo de ser abandonado, que é um sentimento bem comum. E aí, se eu tenho esse medo, eu nem me permito envolver, porque já que eu vou correr o risco, é melhor não dar nem o primeiro passo, né? Posso me sentir rejeitada, posso me sentir comparada com outras pessoas. Pode aparecer um monte de sentimento aí, né? Que bacana. Tô me sentindo num divã aqui, porque é uma forma da gente realmente aprofundar, entender mais sobre relacionamentos, porque ontem era dia do solteiro. Tinha gente comemorando, tinha gente, né, dizendo que está aberto, que está à procura, mas o importante é estar também pronto para um relacionamento, né? Porque muita gente idealiza, mas na prática é diferente, né? É bem diferente. E esse estar pronto, às vezes, ele não está pronto mesmo, né? Mas a gente precisa ter um kit mínimo, vamos dizer, para você iniciar um relacionamento e conseguir ser responsável com aquela pessoa que você está se envolvendo. De conseguir ser aberto, ser direto, ser transparente com o que você está sentindo, quais são as suas apostas nessa relação para esse momento, pelo menos, porque isso também pode ir mudando. E o casal, né? Qualquer casal vai se constituindo, vai se construindo na medida que o relacionamento avança, de entender o que funciona, o que é legal, qual a maneira de conversar, isso aqui dá problema, que estratégia a gente vai encontrar para resolver juntos, né? Perfeito. Lília Batista, hoje falamos sobre indisponibilidade afetiva. Muito obrigada pela sua presença aqui Obrigada no Ver a você. Mais.